Se você tem mais de 50 anos, ou cuida de alguém que tem, quero que me escute com atenção agora. Hoje eu preciso te contar algo que talvez nunca te disseram, e que, sinceramente, poderia estar escrito em letras grandes no seu freezer. É uma história real, tocante e cheia de aprendizados. E tem tudo a ver com saúde, com vitalidade e com algo que a maioria das pessoas nem desconfia: o modo como conservamos nossos alimentos. Eu sou a doutora Ana. Sou médica, especialista em saúde da próstata, ereção, nutrição, prevenção de doenças e bem-estar na maturidade. E há mais de 20 anos atendo homens e mulheres acima dos 50 que querem viver com mais energia, dignidade e autonomia, sem depender de remédios caros e sem perder o prazer de viver. E acredite, alguns dos casos que mais me chocaram na vida começaram com o freezer. Sim, isso mesmo que você leu. O caso do seu Álvaro. Eu só queria economizar. Na semana passada, atendi um paciente que me emocionou profundamente. O nome dele é Álvaro. 71 anos. Aposentado, viúvo há 5 anos, pai de 3 filhos, avô de 4 netinhos, e com um coração generoso que parecia maior que o corpo. Ele chegou no meu consultório com um semblante abatido, ombros caídos, voz cansada. Doutora, me desculpe por vir assim, mas eu tô perdendo minhas forças, já não me reconheço mais. Comecei a fazer as perguntas de praxe. Pressão, sono, alimentação, digestão, função intestinal, função sexual. E ele foi sincero. Me alimento direitinho, viu? Faço tudo certo. Como legumes, arroz integral, carne só 2 vezes por semana. Tenho até uma rotina. Todo domingo cozinho para a semana inteira. Congelo tudo. Faço potinhos. Parece um restaurante lá em casa. Tudo no jeitinho. Ele sorriu ao falar isso, orgulhoso. Mas logo suspirou. Só que não adianta. Nos últimos meses estou me sentindo fraco. Digestão pesada. Intestino lento. E... Me desculpe pela intimidade, doutora. Mas... minha virilidade... sumiu. Eu perdi o tesão pela vida. Aquela frase me cortou por dentro, porque eu sabia que ele estava tentando fazer tudo certo. Eu via nos olhos dele a honestidade de quem não pulava refeições, não abusava do álcool, não comia ultraprocessados. Mas algo estava errado. E o erro estava... escondido no freezer. O que muitos estão fazendo com a melhor das intenções. E pagando um preço alto por isso, talvez você se identifique com o seu Álvaro. Talvez você também, por economia, praticidade, ou até por orientação de algum vídeo na internet, esteja congelando boa parte da sua alimentação semanal. Isso é errado? Não necessariamente. Mas é incompleto dizer que congelar sempre é saudável. Porque o que pouca gente fala, e o que ninguém te explica com clareza, é que não é só o que você come, mas como você conserva. E aqui entra um alerta sério. Existem alimentos que, ao serem congelados, perdem enzimas digestivas, desnaturam suas proteínas, alteram sua textura e, o pior, desencadeiam processos inflamatórios silenciosos no seu corpo. E esses processos inflamatórios são a porta de entrada para fadiga constante, má digestão, desequilíbrio hormonal, dificuldades circulatórias, perda da firmeza na ereção e até problemas de memória e imunidade. Sim, tudo isso pode começar com um prato feito com amor, mas conservado do jeito errado. Congelar é sempre seguro? Nem sempre. E eu vou te mostrar por quê. Antes que alguém diga, mas doutora, eu sempre congelei tudo e nunca senti nada. Deixa eu te contar uma verdade dura da medicina preventiva. Os danos causados pela má conservação dos alimentos nem sempre são imediatos. Eles vão se acumulando, lentamente, como uma infiltração por trás da parede. No começo você não percebe. A comida continua cheirosa, colorida, aparentemente normal. Mas por dentro do seu corpo a história é outra. O seu intestino sente, o seu fígado reclama, seu sangue engrossa, a circulação enfraquece, e um dia você acorda, sem força, sem vitalidade, sem desejo. Você não está errado por querer praticidade, mas talvez esteja sabotando sua saúde sem saber. Essa parte é importante. Porque eu não estou aqui para te julgar. Eu entendo. É difícil cozinhar todos os dias.
É caro jogar comida fora. E com a correria, muitas vezes o congelador parece o melhor aliado. Mas preste atenção. Até o freezer pode ser um aliado ou um inimigo silencioso da sua saúde íntima. E você não precisa parar de congelar tudo. Só precisa saber o que pode e o que jamais deveria estar ali. Porque certos alimentos, quando passam pelo processo de congelamento, se tornam verdadeiras bombas para o sistema digestivo, circulatório e hormonal. E isso, para um homem acima dos 50, é um risco que não se pode ignorar. Congelar afeta a ereção? A resposta pode te surpreender. Essa foi a pergunta que o seu Álvaro me fez. Doutora, a senhora acha que congelar pode ter a ver com isso que tô sentindo? E minha resposta foi: Álvaro, não é só o congelamento em si. É a combinação de fatores. Perda de nutrientes essenciais. Inflamação intestinal causada por proteínas desnaturadas. Baixa produção de óxido nítrico, que depende de alimentos frescos e vivos. E um cansaço crônico gerado por má digestão, que reduz até a produção de testosterona. Então, sim, o freezer pode ter sua parcela de culpa. Mas a boa notícia é, com informação certa e ajuste simples, você pode recuperar sua energia, sua disposição, sua confiança. E foi isso que começamos a fazer com o seu Álvaro. Agora me responda com sinceridade. Eu quero saber de você que está assistindo. Você costuma congelar sua comida? O que mais tem no seu freezer agora? Você já desconfiou que a comida congelada estava te fazendo mal? Comente aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outros homens que estão passando pela mesma situação. E eu leio todos os comentários. Sempre. Depois que o Sr. Álvaro saiu do meu consultório naquele dia, com as orientações iniciais sobre o que realmente estava acontecendo com seu corpo, eu senti que precisava falar disso com mais pessoas. Porque a verdade é simples, mas pouco dita. Congelar errado é inflamar o corpo sem perceber. E muitos homens, como você, estão perdendo energia, disposição, massa muscular e até firmeza na ereção por algo aparentemente inofensivo, mas que começa lá, dentro do freezer da sua casa. Hoje quero abrir essa porta com você, literalmente. Vamos olhar juntos para dentro do seu congelador. O que acontece quando congelamos os alimentos errados? Eu sei. A ideia de congelar alimentos parece segura, prática e até econômica. Mas o que poucos explicam é que o processo de congelamento não é neutro. Ele altera a estrutura química e física dos alimentos. E dependendo do que você congela, e de como congela, os efeitos vão muito além da textura. Eles mexem com o seu intestino, a sua digestão, seus hormônios e a sua circulação. Veja só. 1. Vegetais já cozidos. Esse é um erro muito comum. A pessoa cozinha o brócolis, a cenoura, o chuchu e depois congela. Qual o problema? Ao serem cozidos e depois congelados, esses vegetais perdem parte das fibras solúveis e, pior ainda, perdem vitaminas termossensíveis como a vitamina C e parte das vitaminas do complexo B. E quando descongelados, muitos deles adquirem uma textura plástica, sem vida, sem capacidade de estimular a digestão. O que deveria ser um alimento anti-inflamatório se transforma em algo que apenas enche o prato, mas não nutre. E quando o intestino não recebe fibras de qualidade, há acúmulo de toxinas, lentidão digestiva, desequilíbrio da flora intestinal e aumento da inflamação crônica. E isso, meu amigo, é um golpe direto na saúde da próstata, na ereção e no metabolismo. 2. Ovos inteiros ou mexidos. Esse item merece destaque. Sim, algumas pessoas tentam congelar ovos mexidos, ou mesmo ovos inteiros, com casca, acreditando que isso mantém a proteína. Mas a realidade é outra. A proteína do ovo sofre desnaturação intensa quando congelada após o cozimento. Isso significa que sua estrutura se altera, perdendo valor biológico e, pior, podendo formar compostos que geram mais inflamação. Além disso, a clara pode expandir dentro da casca durante o congelamento, provocando microfissuras e criando o ambiente ideal para crescimento bacteriano, especialmente da salmonela. E vamos lembrar, a proteína do ovo é essencial para a produção de testosterona, recuperação muscular e vitalidade. Ao consumir essa proteína desnaturada, seu corpo gasta mais energia para digerir e absorve menos. É como tomar um suplemento vencido e esperar resultado. 3.
Leite e derivados, como iogurtes, queijos frescos e requeijão. Ao serem congelados, os laticínios sofrem separação de fase. A gordura se separa da água, formando grumos. O resultado? Quando descongelado, o leite ganha uma consistência estranha e pode causar desconforto digestivo, como inchaço, gases e até refluxo. E homens acima dos 50 que já apresentam intolerância à lactose leve ou má digestão de proteínas do leite tendem a piorar o quadro após consumir leite congelado. E sabe o que isso causa? Aumento da inflamação intestinal. E, mais uma vez, inflamação é inimiga direta da circulação, da ereção e da vitalidade. 4. Molhos com amido, como maionese, creme de leite, molhos brancos ou de milho. Esse aqui é um verdadeiro vilão oculto. Esses molhos, ao serem congelados e depois descongelados, liberam substâncias conhecidas como compostos glicotóxicos, que aceleram o envelhecimento celular, inflamam o fígado e geram resistência à insulina. E se você acompanha meu canal, já sabe, resistência à insulina e inflamação crônica são a dupla responsável por barriga inchada, queda de testosterona e dificuldade de ereção. Ou seja, um simples molho congelado pode estar sabotando sua saúde íntima. Histórias que não me deixam esquecer. Eu me lembro bem de outro paciente, o Sr. Ezequiel, 65 anos. Ele veio ao consultório porque achava que sua pressão estava desregulada. Mas, na verdade, ele se sentia inchado, cansado, com a libido quase nula. Após uma conversa detalhada, descobri que ele fazia cuscuz de panela, com manteiga e queijo todos os domingos, e congelava as porções da semana. Era o prato preferido dele. O problema? O congelamento do queijo e da manteiga alterava a gordura saturada, e o prato, que parecia inocente, virou um coquetel de inflamação e fermentação intestinal. Quando ele substituiu isso por um cuscuz fresco, com azeite e legumes frescos no dia a dia, e parou de congelar laticínios, a mudança foi surpreendente. Doutora, voltei a me sentir vivo. Acordei com uma ereção espontânea, coisa que não acontecia há meses. Essa é a força do intestino bem cuidado, da circulação limpa, do alimento respeitado. Checklist prático. O que você precisa saber a partir de hoje? O que não deve ir para o freezer? Ovos cozidos ou mexidos. Leite e iogurtes. Queijos cremosos ou frescos. Molhos com farinha, amido ou laticínios. Maionese e creme de leite. Vegetais já cozidos. Brócolis, cenoura, couve-flor, chuchu, etc. Frutas muito ricas em água, como melancia, uva e laranja com casca. Comidas com molho branco, requeijão ou molho à base de creme. O que pode ir para o freezer com segurança? Carnes cruas, decoy. Preferência embalada a vácuo ou bem protegida com plástico filme. Peixes crus bem limpos e embalados. Legumes crus picados, como cenoura, abobrinha, brócolis. Caldos claros sem gordura, coados e armazenados em potes de vidro. Sopas leves com poucos ingredientes e sem creme. Como organizar o freezer para proteger sua saúde? Mantenha os alimentos separados por tipo. Carnes de um lado, vegetais de outro. Identifique cada pote com nome e data. Nunca congele de novo o que já foi descongelado. Use potes de vidro. Não congele em isopor ou plástico de baixa qualidade. Evite armazenar alimentos por mais de 30 dias no congelador. Alertas de segurança para quem tem problemas crônicos. Se você tem histórico de próstata operada, insuficiência renal, hipertensão ou refluxo, atenção redobrada com alimentos congelados. Para quem tem problema na próstata, alimentos inflamatórios aumentam o risco de hiperplasia e desconforto urinário. Para quem tem insuficiência renal, congelar errado pode levar ao consumo de potássio e fósforo alterado. Para quem tem pressão alta, congelar alimentos com muito sal pode desregular todo o sistema. Atenção e prevenção são as maiores formas de amor próprio. Frases para refletir. Congelar errado é inflamar o corpo sem perceber. O freezer não é um inimigo, mas precisa ser usado com sabedoria. Quando o Sr. Álvaro voltou ao consultório 15 dias depois, eu mal reconheci aquele homem. O semblante era outro. Os olhos, mais vivos. Os passos, mais firmes. E a voz? A voz carregava algo que não se ouvia há muito tempo. Entusiasmo. Ele entrou sorrindo. Doutora,
Eu não sabia que mudar o freezer podia mudar a minha vida. Aquilo me tocou profundamente, porque era verdade. O que aconteceu com o Sr. Álvaro foi uma transformação silenciosa, mas poderosa. Uma transformação que começou dentro da cozinha e se espalhou por todo o corpo, pela mente, pelo coração. E hoje eu quero te contar como isso aconteceu, para que você veja, com seus próprios olhos, que mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, é possível recuperar energia, digestão leve, vitalidade e autoestima. Tudo isso com ajustes simples e com respeito pelo seu corpo. Do freezer ao renascimento. O que mudou no Sr. Álvaro? Vamos recapitular. O Sr. Álvaro, como te contei, era um homem metódico. Cozinhava aos domingos, congelava tudo, organizava os potes com datas e etiquetas. Fazia isso com amor, com disciplina, mas com base em uma crença incompleta. E essa crença estava drenando sua energia. Depois que conversamos, ele decidiu testar. Eu resolvi começar pela segunda-feira. Cozinhei só os vegetais do dia, deixei o arroz pronto na geladeira e fiz os ovos na hora. Já senti diferença. Na primeira semana, ele relatou menos gases e inchaço. Na segunda, o intestino voltou a funcionar melhor. Na terceira, o mais surpreendente, ele acordou com ereção espontânea, algo que não acontecia há meses. E me disse: Doutora, me senti com 40 anos de novo. Eu chorei. Mas não era só o físico. Era a sensação de retomada, de reconexão com ele mesmo, de volta à dignidade, à virilidade, à confiança. Isso é o que eu chamo de medicina com sentido. Outros homens, outras histórias. Mas o mesmo princípio. O que aconteceu com o Sr. Álvaro não é um caso isolado. O Sr. Dimas, de 67 anos, chegou ao consultório reclamando de fadiga mental. Dizia que esquecia compromissos, que sentia a cabeça pesada e que a esposa dizia que ele estava desligado. Após orientações nutricionais e ajustes no modo como conservava os alimentos, especialmente eliminando queijos congelados, leite batido e sopas com creme guardadas por semanas, em 30 dias ele voltou com um caderno. Doutora, estou anotando tudo. E me sinto mais claro, mais presente. Até a memória melhorou. E não parou por aí. O Sr. Joel, 73 anos, relatou que após parar de congelar os molhos pesados e evitar arroz com leite congelado, que ele comia à noite, começou a dormir melhor, a acordar com menos dor nas pernas e mais disposição para caminhar. Congelar certo é preservar mais do que comida. É preservar sua circulação, sua mente, sua virilidade. Você sabia que a forma como você conserva os alimentos interfere diretamente na saúde da sua próstata, na firmeza da ereção, no vigor das pernas e até na clareza da mente? Sim, vou te explicar. Quando você consome alimentos congelados da forma errada, o corpo responde com digestão lenta, que consome mais energia e impede a absorção de nutrientes importantes. Inflamação intestinal, que afeta o sistema imune e o equilíbrio hormonal. Aumento da gordura abdominal, que por sua vez reduz a produção de testosterona natural. Dificuldade de circulação, porque o sangue fica mais espesso, com menos óxido nítrico. Queda na qualidade do sono, o que diminui ainda mais os níveis hormonais e a energia. Enfraquecimento da próstata, pois o excesso de toxinas inflamatórias impacta diretamente esse órgão. Agora, ao corrigir esses pontos e optar por uma alimentação viva, fresca e limpa, a circulação melhora. O intestino responde, a mente clareia, a libido renasce e o corpo volta a confiar em você. A verdadeira saúde começa antes do prato. Começa no cuidado com o que vai até o seu prato. É por isso que eu repito, a saúde não está só no prato, está em como você cuida daquilo que vai para o seu prato. Não basta comer alimentos bons, é preciso respeitar o tempo deles, a natureza deles, a energia que carregam. Quando você congela errado, você quebra esse ciclo. Mas quando você passa a conservar com consciência, com amor e com sabedoria, o seu corpo percebe. Ele agradece. E ele retribui. Com mais energia, menos dor, melhor circulação, mais vitalidade. Checklist emocional para o homem maduro que quer viver bem. Sim, hoje eu vou te propor um novo tipo de checklist. Não técnico, não cheio de proibições, mas um checklist de conexão. Olhe para o seu freezer.
Com honestidade. O que está ali que você poderia preparar na hora? Comece com um pequeno ajuste. Pode ser deixar de congelar o ovo, ou preparar a sopa fresca em vez de reaquecer uma antiga. Sinta o seu corpo. Após 3 dias, como está sua digestão? Seu sono? Sua disposição? Valorize o simples. Um legume fresco, um ovo feito na hora, um arroz com cheiro de comida viva. Isso transforma. Honre sua trajetória. Você chegou até aqui com esforço. Seu corpo merece o melhor cuidado. E isso começa com pequenos gestos na cozinha. Frases que carrego no coração e deixo para você. Cada escolha que você faz na cozinha é um ato de amor pelo seu corpo. Não, é só a idade. São os hábitos. O corpo maduro responde quando é respeitado. Até o freezer pode ser seu remédio ou seu veneno. E agora eu quero saber de você. Escreva nos comentários. Eu aceito organizar meu freezer com saúde. Quero ver o seu compromisso com a sua vitalidade. Diga sua idade e sua cidade. Quero saber até onde essas palavras estão chegando. Compartilhe este vídeo com um amigo maduro que precisa dessas informações. Você pode salvar a saúde de alguém com um simples gesto. Não deixe ninguém dizer que é tarde demais para mudar, porque o que eu vejo todos os dias no consultório e o que eu vejo nos olhos de homens como o Senhor, Álvaro, é que o corpo não esquece como se cura. Ele apenas precisa ser ouvido. Ele apenas precisa que você pare, olhe e cuide. E tudo começa aí, na sua casa, na sua geladeira, no seu congelador. Não despreze os pequenos hábitos, porque são eles que, somados, formam o que chamamos de saúde verdadeira. E como eu sempre digo, eu sou a doutora Ana, e quero que você nunca esqueça. A vitalidade não tem idade. Tem cuidado diário. Nos vemos no próximo conteúdo.